Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fé, novamente, só que aprender um pouquinho mais com a Raabe, né? Hebreus 11, versículo 31 vai dizer assim, ó: pela fé, a Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, de novo, como já falamos, tudo isso aqui, cada um que nós já vimos, como eu falei, são 40 versículos, já estou no 31, eu comecei desde o primeiro pregando. Então, olha o tempo que eu estou pregando aqui, versículo por versículo, né? Então, hoje vai falar da Raabe, claro que aqui é só um resuminho, mas também o que? Através da fé. Então, pela fé, ela não pereceu por os incrédulos, mas ela acolheu em paz os espias. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, de novo, que nós temos falado, que a fé, ela anda com a obediência, né? E ela anda com o ouvir. A gente fala, né? Irmãos, faça tal coisa. A pessoa nem presta atenção, né? Mas eu sempre digo, irmãos, é mais fácil ouvir o homem. Por quê, pastor? Para ouvir o homem é só não ser surdo. Na verdade, é só não ser surdo. Se a pessoa tem um problema da audição, né? A pessoa é surda, claro que Jesus faz a obra, mas se a pessoa é surda, ela não vai ouvir, né? Mas se a pessoa não ouve nem o homem, diz, irmãos, faz tal coisa, a pessoa, quê? É para ir para lá, né? Nem o básico, o simples, que é ouvir um homem falando, a pessoa não consegue. Será que o mais difícil, que é ouvir Deus, ela vai conseguir? Não vai nada, né? Porque para ouvir Deus é o que? Tem que estar em comunhão, amém? Então, o básico, como nós já estamos aqui várias semanas aqui aprendendo, que é o que? É a obediência. Já falamos lá sobre Noé, né? Noé, ele foi obediente, ele não fez da cabeça dele, ele buscou de Deus a Deus, recebeu de Deus a arca. Já vimos sobre o Moisés, né? Já vimos sobre o Abraão, já vimos tantos homens aqui, e hoje estamos vendo outra mulher também, que resumidamente é o que é a obediência, na verdade. Eles ouviram a Deus, eles não tiveram uma ideia da cabeça deles e apresentaram para Deus abençoar. Sempre digo, né? Quando eu estou na obediência, às vezes é até desnecessário orar. Por quê, pastor? Porque a bênção já está na obediência, na verdade. E eles não fizeram nada disso. Tudo foi Deus falando a eles. Amém? Deus falando ao coração deles. E eles então obedeceram. Então nós já aprendemos que a fé ela anda com a obediência. Amigos? E aqui nós vamos ver que também a Raabe, ela também, embora a gente não viu, né? Ela não teve uma manifestação de Deus falando com ela, como Deus falou com Noé, Deus falou com Josué, Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão. Ela não teve essa revelação de Deus se manifestando, né? Mas nós vemos que o milagre de Deus na vida do povo fez com que ela tivesse temor, né? Então, pela fé, Raabe, a meretriz, pastor, ela era meretriz? Todo mundo sabe o que é meretriz, né? Mas ela foi justificada, pastor, exatamente, não? Porque depois que a fé vem ao coração da pessoa e a pessoa creu, o que importa é daquele momento em diante, amém? Como aquela mulher lá que Jesus também já preguei aqui, né? Que Jesus pegou em adultério, que ele falou, tá tudo bem, é assim? Não, agora eu não te condeno. Mas ele falou que mais? Eu já preguei aqui, né? Agora vai e não peques mais. Tipo assim, agora, se tu teve encontro verdadeiro, agora tu larga o pecado. Então, com certeza, né, ela deixou essa vida, né? Mas quando ela recebeu a palavra, quando ela recebeu ali os espias, quando ela recebeu essa revelação de Deus, ela estava, ali já fala o que ela era, né? Meretriz. Então, depois nós vamos ver que ela mudou de vida, amém? Mas a fé vinha ao coração dela e essa fé fez ela ser justificada, claro, depois ela mudou de vida. E aí nós vamos meditar, talvez a gente nem faça muito longa a pregação hoje, lá nessa história que é Josué 2, vamos lá? Eu já preguei aqui uns dias atrás sobre Josué 6,
que foi a queda das muralhas de Jericó, né? Até no domingo eu preguei também. Mas hoje a história, na verdade, começa em Josué 2. Josué, capítulo 2. Amém? Depois, se você quiser ler em casa tudo 2, pode ler. Mas, como eu falei, a queda das muralhas, que eu já preguei aqui, está lá em Josué 6. Então, no domingo eu preguei também, né? Preguei numa sexta e num domingo. Mas a história da Raabe, ela começa em Josué 2. Qual é o resumo, né, irmãos? O povo já estava entrando em Canaã, lembra, né? Moisés morreu, Josué foi o sucessor dele, eles já estavam entrando agora para tomar posse de Canaã. O que o Josué fez? Vou mandar 2. Né? A outra vez Moisés mandou 12, não deu muito certo, vou mandar 2. Pelo menos, né, os 2 não vão concordar, ou 50% vai concordar, não sei, né? Eles foram espiar a terra, viram como é que era Jericó, né? Ele é espião, a palavra é essa mesmo, né? Eles foram espionar, né? Mas não sei que cargas d'água que deu, né? Foram descobertos. Não é verdade? Porque também tinha muito dinheiro certo, né? Muita gente grande lá, não sei se era a aparência deles, sei lá, né? E aí eles correram para uma casa, amém? Que era uma casa da Raabe. Então vocês entenderam, não? Do que era essa casa, né? Foram lá, quando a pessoa, a bodega aberta, né? Corre para dentro. Né? E ali, né, irmãos, Deus, porque não pode ter sido coincidência, eu não acredito em coincidência. Caiu lá um copo de vidro, não é coincidência. Tem capeta por trás, sem problema, porque Deus não vai fazer nada quebrar por nada. Eu não creio em coincidência. Né? Furou um pelo carro na frente da igreja, tem coisa errada. Tem coisa errada. Não sei se é a pessoa, se é a igreja. Não, eu não creio em coincidência. Eu creio que tudo Deus tem um plano. E eles foram exatamente para onde, irmãos? Justo se escondendo numa casa de uma mulher que estava o quê? Já se convertendo a Deus. Amém? E eles correram lá, né? E aí ela, estou só resumindo a história, irmãos. Quando o pessoal foi, né, e falou para o rei de Jericó lá, e manda matar eles. E não sei como é que foi. Eles estão lá na casa da Raabe. Só que ela deixou eles escondidinhos lá em cima do telhado, né? Seria como hoje colocar eles no fogo, escondidinho. Enfim, né? Aqui, se você vai ler, irmãos, ela vai fazer uma coisa que não é correta. Não é isso que é fé, tá? Ela vai dizer para eles, olha, para os perseguidores, eles até chegaram aqui, mas depois foram embora, antes de fechar as portas da cidade. Ela mentiu. Mentira é errado. Isso não é aprovação, tá? Mas ela escondeu eles para não o quê? Para não morrer, né? Então quer dizer que dá para fazer uma mentirinha, pastor? Vai lá um ladrão atrás do teu filho vir que matar ele. Ele está no quarto, pode passar. É assim? Ele foi lá, foi para o outro lado lá. Então não vai entender errado. Mentira, não é de Deus, sabe? Mas ela salvou a vida deles. Eles foram embora. Ela não era crente ainda, né? Depois que ela estava se firmando na palavra. E aí então ela vai dizer o que para eles? Josué 2. Estou só resumindo a história para vocês, tá? Josué 2, versículo 9 fala assim, ó. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. E olha só o que fala o versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Mas já preguei aqui uma vez, irmãos. Quanto tempo fazia isso? 40 anos. Já falei aqui, né? Que eles ficaram com medo dos adversários e murmuraram. Aquela geração morreu. Então fazia 40 anos que isso tinha acontecido. Então eles estavam, morrendo de medo, tanto que murmuraram, né? Só a próxima geração que estava entrando em Canaã. Mas os inimigos também estavam com medo deles. Já preguei isso aqui há tempo atrás, né? Mas ela entendeu. Olha, gente, quando a gente ouviu que Deus fez o Mar Vermelho se secar,
mas fazia 40 anos. Talvez nem ela não tivesse 40 anos, na verdade. Mas já era antiga essa história, né? O pessoal aqui está todo mundo apavorado quando fala o nome de vocês. Quando a gente fala, fica sabendo o que Deus fez no Mar Vermelho, ninguém mais tem coragem. E o que mais? Como Deus ouve ser coragem no Mar Vermelho entre vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruísse. Então, tanto aquilo que fazia 40 anos que tinha acontecido, que muitos ali nem eram nascidos, né? Como a vitória sobre esses 2 reis que eles tinham feito. Amém? Por isso que eu falei, não é eu ter uma experiência com Deus, eu tenho que ter experiência, né? Não, há 40 anos atrás, tá, mas Deus pegou as malas e foi embora? Eu não creio nisso. Se quando eu era sujo, Deus me deu uma experiência, agora que eu estou limpo, Ele não me dá mais? Eu tenho certas dúvidas quando eu ouço algumas histórias assim. Deus não faz mais nada depois? Não, Deus continuou fazendo. Amém? Olha, há pouco tempo, esses 2 reis tinham sido mortos há pouco tempo, né? Olha, quando a gente ouviu que vocês destruíram eles, olha, a gente está apavorado. Amém? Então vê que eles estavam com medo do povo, que eram os gigantes, né? Mas o povo estava com mais medo deles. E ela estava contando. Amém? E olha, tanto lá o Mar Vermelho, como ali também a vitória. Sabe que não tem mais ninguém? E aí vai falar aqui, né? No versículo 11, ó. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Olha só. Porque o Senhor, vosso Deus, viu? Ela não era crente, ela falou, ó, o Deus de vocês, o Senhor, o Deus de vocês. Então, entendeu? Por isso que ela mentiu, ela não era crente ainda, né? Ó, é o Deus de vocês, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Lembra que naquele tempo eles eram pagãos, não? Tinham deuses entre aspas, para tudo quanto é coisa, né? Mas Deus Israel, e na verdade é o único, né? Que é o nosso também hoje, é um só, né? Não é o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus da lua, o Deus da árvore, o Deus do sol, nada disso. É um Deus só que criou tudo. Ele não é a natureza, né? Mas ele criou a natureza. Eles achavam que a natureza era divina, né? Mas ela falou, olha, sabe uma coisa? Esse Deus aí de vocês, em cima nos céus e embaixo na terra, Ele é Deus. Só que ela ainda não estava, né, realmente convertida, ela só estava com temor. E é aí que nós estamos falando, né, o que ela ouviu esse Deus fazer, embora ela ainda não era crente aqui de verdade, né, já começou a mexer no coração dela. Amém? Já começou a mexer no coração dela. Por isso que a gente fala, irmãos, o quê? Principalmente na quarta-feira, né? Irmãos, você tem que pedir experiência para Deus, irmão. Né? Como ali a irmã contava o testemunho, né? Olha, eu peguei ali a água e Deus abençoou mais do que o chá. Além, com certeza ficou plantado no coração ali da pessoa. E outros testemunhos que nós ouvimos aqui, né? A campanha do sabonete acabou, mas quantas a gente ouve? Aquilo fica no coração. Às vezes a pessoa não se entregou para Deus, mas já começa a nos olhar de uma forma diferente. Amém? Por isso que nós temos que pregar o evangelho também com atos de bondade, né? Sendo testemunhas e pedir para Deus. Como eu falei, eu falo isso muito na quarta-feira, né? Deus, eu quero uma experiência com o Senhor, quero que o Senhor me use, né? E aquilo começou a falar no coração dela. E olha, e aqui os guerreiros nossos, ninguém mais está com coragem. Está todo mundo apavorado, ninguém mais aqui é macho para enfrentar vocês, estão tudo coração derretido, né? Se o pessoal que morreu no deserto murmurando, né, esses 40 anos soubesse disso, né? Então, assim começou então o temor no coração dela. Por isso que ela falou, ó, eu vou esconder vocês aqui, tá? Porque eu sei que esse Deus de vocês aí, ó, é coisa brava mexer com ele. Né? Por isso que eu escondi vocês aqui. Vou falar, não foi correto a mentira, né? Mas a atitude que nós vamos ver dela guardar e dizer assim, ó, eu não vou mexer com vocês não. Fica aí,
né? E aí, só que agora ela vai tomar coragem. E ela vai dizer, olha, já que vai ser destruído tudo mesmo, faz o seguinte, salva a minha família. Nós vamos vermos que ela morava na muralha. Então nós vamos ver, até já preguei, estamos lá em Josué 6, quando a muralha cai, qual a parte da muralha que não cai? Aqui está a casa dela. Isso é incrível, um milagre de Deus, né? Mas antes de chegar nessa parte, ela vai começar agora a falar, olha, 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pelo Senhor, Deus de vocês, né? Pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs. Então tem uma família grande, né? Com tudo o que tem. Tem os guaipecos, cachorrinho, papagaio, periquito, peixinho aquático, tá? E de que livrareis as nossas vidas da morte. Olha aí. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. Pessoal, se tu entregar nós depois aqui, tu te rala, tá? Mas se tu não entregar nós até a nossa própria morte, nós vamos para o teu lado. Olha que coisa forte, né? Vai falar aqui, ó. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Amém? Então, como eu falei, ele fala assim, ó, se tu entregar a nós, vocês vão se ralar, vão acabar com vocês. Mas se vocês cumprir a parte de vocês, nós vamos cumprir a nossa, até o ponto da morte. Tipo assim, é como se fala, né? Eu juro pela minha vida que eu vou fazer isso, né? Então, olha só como aqui já estava dando uma oportunidade, amém? E ela podia falar, ó, me livra, lembra de mim, tá? Afinal de contas, eu escondi vocês. Mas ela, não. Vocês me prometem que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, que sabe, ela foi aumentando, né? Cunhado, né? Todo mundo, ó, tudo que nós temos, aí até, né? Enfim, até o que nós temos, vocês guardam. Então, olha, irmãos, que bonito, não é verdade? Ela já começou aqui, já ter essa preocupação, por isso que eu falei, né? Na quarta-feira, primeiro é nós, depois a nossa casa. Até a família dela, que nada tinha que ver, que talvez, inclusive, se fosse eles entregassem esses dois, mas até eles, não por causa deles, mas por causa dela, foram guardados. Amém? Que coisa, né? Talvez se fosse algum dos irmãos dela, entregava eles, né? Talvez ele até morresse, mas eles iam morrer também depois. Mas ela disse, não, eu guardei vocês. Ela podia falar, vocês vão me guardar também? Não, o resto é que vai para o inferno. Não. Vocês guardam todo mundo? Vocês me dão, o que vocês vão me dar de garantia? Me dá um sinal de que vocês vão prometer, amém? Primeiro eles deram a palavra, amém? Depois nós vamos ver que eles vão dar um sinal físico. Qual é mais importante, o sinal físico ou a palavra? É como o casamento, irmão. Você acha que isso aqui vale alguma coisa, irmãos? Talvez tenha um valor monetário, amém? Nem sei quanto é que dá uma aliança dessa, né? Mas isso aqui não vale nada, irmão. Isso aqui não vale nada no sentido monetário, vale, né? Nem sei quantos mil deve dar, mas vale, é monetário. Mas não adianta, irmão, se não tem o quê? A palavra. Então você vê que primeiro vem a palavra, né? Você fiel à minha esposa, amém? Depois vem o quê? O casamento no civil, na verdade, que é o contrato, não é contrato de casamento, esse não vale nada, tá? De casamentos certinho, né? Vem ali casado no papel, amém? E depois troca a aliança que está na direita, quando casa fica na esquerda. Mas primeiro vem a palavra,
depois vem o sinal. E na verdade o que, irmãos? O sinal não vale de nada se não tem o quê? O cumprimento da palavra. Então primeiro eles deram a palavra, ó, nós juramos pela vida nossa, que se tu for fiel a nós, nós vamos ser fiel a ti também. Que se tu não entregar a nós, nós também vamos poupar vocês. Olha uma aliança, olha um relacionamento, né? Olha como eu falei, não sagrado como um casamento, né? Mas é como um casamento, na verdade. É importante, tem que casar no papel, senão no contrato não serve, né? Casado é quem bem vive, não, ajuntar Deus não abençoa, né? Tem que casar direitinho. Ah, mas o papel não muda nada. O papel não muda nada, mas se tem que casar no papel, tem que casar no papel. A aliança não vale nada, isso aqui não tem valor nenhum para mim, se eu estou com isso aqui no dedo ou não adianta nada se eu não sou fiel à minha esposa. Mas isso aqui é um sinal, amém? Então nós vamos ver daqui a pouquinho que eles vão dar um sinal físico, que no caso vai ser o cordão escarlata. Mas aquilo é apenas um sinal. Antes eles eram o quê? A palavra. Nós vamos guardar você, se tu também for fiel a nós, amém? Olha só. Aí o versículo 15 vai dizer assim, ó. Ela então os fez descer por uma corda pela janela. Então, onde é que ela morava? Ela morava em cima do muro. Ela, por uma corda, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade. E ela morava sobre o muro. Então, por isso que eu te falei, depois lá em Josué 6, quando as muralhas caem, a casa dela não cai. Que bênção, né? Que milagre grande. E lá vai falar que a casa dela não caiu, né? Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Mas então aqui, ó, morava sobre o muro. 16. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois ide pelo vosso caminho. Ela deu até um jeito, como é que vocês vão proteger? Ó, se esconde lá em tal lugar, tantos dias, o pessoal vai desistir de procurar vocês, vai voltar, depois vocês escapam. Olha só, né? Ela, ó, a minha parte eu fiz, naquele dia tu te vire. Não, ela cuidou. Eu vou orientar como é que vocês fazem. Já começou a mudar o coração dela, aliança. E de novo, olha quem que ela era, né? Mas Deus estava mudando o coração dela. Amém? Independente de quem ela era. Glória a Deus, né? A fé muda as pessoas. E aí, e disseram-lhe, 17, e disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos, de novo, ó, desse teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atais esse cordão de fio de escarlate. Esse fio de escarlate é um cordão vermelho, amém? Um vermelho cor de sangue, né? Esse cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. O lugar que ela salvou eles, depois seria o lugar do sinal da salvação deles. Olha aí. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Amém? Tipo assim, ó, se nós vier aqui, eles viriam, né? E não tiver esse cordão aqui, e se eles não estiverem dentro da tua casa, nós não temos obrigação nenhuma. Amém? Então, de novo, né? É o acordo, né? Isso. Sempre que entra na igreja, eu desligo o celular, tá? Para você respeitar o culto e o Espírito Santo. E aí, irmãos, aquele era um acordo, né? Era um acordo para que não houvesse o quê? Nada de desentendimento, amém? Ah, mas vai que o irmão dela ficou do lado de fora. Azar. Lendo um pouco, irmãos, a travessia lá a passagem da Páscoa, não é verdade? Se o cara estava com a casa lá com o sangue do cordeiro, o que ia acontecer? O anjo ia passar sobre aquela casa, não ia entrar, nem? E se o cabeçudo, mala sem alça, rebelde, eu não acredito nisso, não, e saísse para fora da porta e fosse o primogênito, morreria. Amém? Então você viu que a história é parecida? Ó, tiver algum familiar teu lá fora, nós não temos nada a ver com a história.
Se tu não botar aqui na janela um sinal, nós não temos nada a ver com a história. Se alguém da tua casa estiver fora no dia que nós invadir a cidade, nós não temos nada que ver, amém? É um acordo, amém? Tem direitos e deveres, né? E ela então, né? A 19 assim, ó. E será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver em casa, eu falei, lembra bem a Páscoa, né? Até o vermelho também do sangue, né? Olha só. Qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele nós pusermos a mão. Tipo assim, né? Que nós morramos se nós matar alguém que está dentro da tua casa. Se estiver fora, tem nada a ver com a história. Se estiver dentro e nós tocar em alguém, nós somos amaldiçoados. Coisa certa que eu falei, moça. Não é o cordão de escarlate que salvou ela. O que salvou foi a fé, né? Não era o cordão de escarlate que valia alguma coisa. O que valia o quê? Primeiro vem a palavra, depois vem o sinal. Amém? O cordão de escarlate era o sinal. Mas a fidelidade o quê? Era o que? A sua palavra, né? Então, aí sim o sinal tem valor, porque a palavra anda de acordo, né? Assim a aliança vai ter valor, porque a fidelidade da palavra anda de acordo. Direitos e deveres, não é verdade? Então aqui eles começam a falar, né, irmãos? Então, para você ver, né? Estou correndo aqui, mas depois vai falar aqui no 20, ó. E também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela diz, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à sua casa, né? Sua janela, amém? Então ela, daquele dia em diante, ficou lá, e depois, como eu falei, eles foram salvos, voltaram, contaram para Josué, resumindo a história, né? Vai passar o tempo, já preguei isso aqui, né? Ali em Josué 6, eles vão mandar dar a volta, amém? O povo vai dar as voltas, uma volta por dia, durante 6 dias. E no 7º dia, né? Mais 6 voltas. Então foram 13 voltas, e a muralha caiu. Mas não caiu o lugar onde estava o quê? A casa da Raabe, né? Meu Deus, devia estar entulhado de gente naquela. Não sei que tamanho de casa era, mas devia estar apinhado de gente, né? Se eu ficar querendo ter você salvo, eu falava até discutindo isso, me lembra um pouco a Arca de Noé, né? Fora dos 2 lados, na verdade, em todos os lados havia destruição, mas a arca estava preservando eles. É bem parecido, né? Vai cair todas as partes da muralha, mas a parte que está a casa dela, com a família dentro e o cordão, vai ficar de pé. Que coisa bonita, né? Eu não ia pregar isso aqui, ó, mas vai ali no capítulo 6, ó. Capítulo 6, 24, olha só. Josué 6, 24. É só olhar um pouco a Bíblia para frente, né? 6, 24 vai falar assim, ó. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, 25, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Amém? Ela creu e a casa dela foi salva também por causa dela. Amém? Mas como nós falamos, né, irmãos? Eles lançaram ela para fora, diz, agora vai viver a tua vida, né? A nossa parte era salvar você, nós salvamos, tchau e bênção. Mas você vê que não, né? Não sei a família dela, o resto, mas ela o que? Não, a partir de agora eu vou ser parte do povo
de Deus. Amém? Resumindo a história, quem é bom de Bíblia vai lembrar. Amém? Resumindo a história, né? Depois você vai ver o livro de Ruth. Essa mulher vai deixar, óbvio, de ser prostituta e vai casar com um homem chamado Salmão. Amém? E eles vão ter um filho, talvez tiveram mais, mas vão ter um filho, tá lá no livro de Ruth, que vai se chamar Boaz. Lembra? Que depois vai casar com a Ruth. Amém? Então aquele homem bondoso chamado Boaz era filho da Raabe convertida com um homem de Judá. Que coisa bonita. E depois, se você vai ver a história, né, o Boaz, né, vai casar com a Ruth, né, e vão ter um filho chamado Obed. Amém? E esse Obed depois vai casar, vai ter filhos, e um deles vai se chamar Jessé. E o Jessé, dispensa a apresentação, vai ter 8 meninos, fora as meninas, e o 8º vai se chamar Davi. Amém? Eu já preguei uma vez aqui, né? Só houve o rei Davi porque antes houve uma prostituta convertida. Então você vê que a Ruth, quando casou com Boaz, ela não era do povo de Deus, mas pela fé ela se converteu, né? E o Boaz é um homem de Deus, mas o Boaz não existiria. Talvez, né, o Salmão tivesse outro filho, né? Outros filhos, mas o Boaz não existiria se não houvesse o que, irmãos? A Raabe, amém? Que se converteu e podia dizer, agora eu vou viver minha vida, né? A cidade está destruída, a minha parte eu fiz. Não. Eu quero ser do povo de Deus também. De novo, né, irmãos? A família dele, eu não sei, né? A família dela, no caso, né? Os irmãos, os pais, eu não sei, a Bíblia não fala se eles se converteram e ficaram em Israel, amém? Eu sei que ela ficou, e foi tão benção que casou com um homem chamado Salmão, e tiver depois o Boaz, amém? Que cara de Deus, que homem de Deus que era o Boaz, né? Mas a mãe dele, né? Que bênçãos. Então, olha a transformação. Ela foi encontrada de uma forma horrível, mas não daquela forma horrível, quando ela descobriu que aqueles homens que eles eram, não, eu não posso tocar nesses homens aqui, eu vou esconder eles. Depois vocês prometem que não vão, né? Tá? Então, olha que bonito que foi. Por isso que é importante, né, moço? A fé, ela vai trazer obediência, né? Na transformação. Depois ela deixou de ser prostituta, obviamente, né? Mas quando ela teve encontro com a fé, né, transformou ela e ela deixou de ser, amém? Ela cumpriu a parte dela, né? E eles também cumpriram a parte deles. Primeiro teve a palavra, o acordo, a palavra, né? E o sinal foi só um complemento, não é verdade? Então o cordão foi só um complemento da palavra que eles fizeram. Tinha direitos e deveres, amém? Quase como um casamento, né? Tem direitos e deveres dos dois lados. E aí, para terminar, nós vamos lá para Tiago, capítulo 1. Possivelmente eu não vou fazer o culto da noite, mas o da tarde estou gravando. Tiago 1. Tiago, mas é finalzinho para o Novo Testamento. Só para nós ver aqui, ó. Tiago, capítulo 1. Se não consegue achar, ouça o homem de Deus e anote, né? Falei, se o básico que é ouvir o homem não faz, imagina ouvir a Deus. Não vai ouvir. Tiago, capítulo 1. Olha só o que fala aqui o 22. Vai falar assim, ó. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém? Então ela se converteu, né? E diz, olha, agora eu quero a minha casa também. Amém? Ela estava livre. Não, me destruíram. Imagina só que coisa linda mesmo, só a casa dela de pé. Porque se as mulheres caíram e tivesse caído a casa, todo mundo tinha morrido. Mas não, né? E eles não tiraram ela antes, tiraram naquela hora. Então quer dizer, olha que coisa bonita, né? Então, sede praticantes da palavra e não somente o que? Ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, não, mas a pessoa está na desobediência e fica se enganando. Pessoa que só aparece na igreja a cada 5 meses. Não, porque eu busco a Deus. Busca a Deus nada, para te enganar. Mentira. Quem busca está congregando,
está na Santa Ceia, está na fidelidade. Fica se enganando, não. Né? Ai, blá, 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 blá. Não tem blá, 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 blá. Tem que fazer o que é certo no nome de Jesus, amém? Ou outras pessoas mais, como eu falava, né? Talvez ali está anos na igreja, não se batizar nas águas, né? Não, mas eu tenho fé em Deus. Não tem nada. A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Se tu morrer sem batismo, tu não vai entrar no céu. Não acho que para você Deus vai fazer uma exceção. Ah, ela tem a cor do olho tão bonita. Eu vou deixar passar essa. Vai sonhando. Tem que ouvir a verdade. E tem que obedecer. Amém? Então, se Deus falou comigo, Deus falou contigo, temos que ser praticantes da palavra. E não o quê? Não apenas ouvintes, nos enganando o que? A nós mesmos, né? E aí depois eu vou falar assim, porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como é. Olha lá no espelho, depois não sabe se é a cor do olho, não sabe o cabelo, não sabe se é branco, se é preto, não sabe como é que é a cara, se é alto, se é baixo. Olhou e esqueceu. Quer dizer, né? Viu a imagem, né? E esqueceu. Né? Viu a imagem e deu um apagão. Amém? Mas não, tem que ser cumpridor da palavra. Não fomos no outro dia que as muralhas caíram. Houve um certo tempo. Amém? Mas no mesmo dia que eles foram embora, ela já botou o cordão lá. Ela não sabia quando seria a destruição. Talvez nem eles não soubessem. Mas ela diz, já no primeiro dia eu já vou obedecer. Não, vou levando com a barriga, uma hora eu boto. Mas tem que botar o cordão aqui. Não, sabe aquela pessoa acomodada? Não, uma hora eu coloco. Aí passa um mês, passa 2. Já pensou? A pessoa está dando volta aqui, né? Está dando volta aqui. Quando der eu vou lá na ferragem lá e compro o cordão. Já pensou? Aí caía todo mundo, a muralha, e morria. Não, ela não obedeceu, mas ela obedeceu na mesma hora que ela fez, botou lá o cordão. Demorou algum tempo, amém? Para acontecer aquela muralha cair, mas já estava lá logo o cordão, amém? Então obedecemos, tem que ir fazer. Eu tenho vontade de fazer curso de inglês. Tá aqui, quer que eu te ligue lá, te marca a matrícula? Não, então não dá com vontade. Com vontade de fazer academia. Tá aqui, vai lá, inscrição. Pega o cartão de crédito. Não, mas então não tá nada. Não tá nada. Sabe? Não tá nada. Quando a pessoa quer, ela vai e faz. Fica levando. Não. Tem que ser praticante em nome de Jesus. Amém? E ela foi. E ela creu. Eles também, claro. Fizeram a parte deles, né? Também se eles fossem fiéis, Deus ia cobrar deles, né? Mas eles também foram fiéis e Josué entendeu isso, amém? E aí um pouquinho para frente, para nós terminar, já fazer a oração, né? Tiago 2. Então a pessoa é muito, talvez eu veja. Não, quem quer vai e faz. Né? Minha família e o pessoal mais do perto sabe que eu sou prático. Vai e faz. Porque não sei o quê. Não. Comigo não serve. Tem que ir fazer. Não, porque vejo, porque não. Para mim não serve. Tem que ir fazer. Né? É pronto. Né? Porque não sei o que, vai esperar. Não. Não é verdade? Tem que fazer. Eu sempre digo, eu aviso e eu aguardo. Depois eu cumpro. Né? E aí ele sabe que é assim em casa também. Então testemunha aí. Tiago 2. Tanto do bem quanto do mal, né? Eu falo e aviso. Tal dia fazer tal coisa, né? Se não fizer assim, eu vou fazer tal coisa. Não obedeceu, pronto, né? E tava lá uma torneirinha lá do filtro, né? Eu falava, a gente tem que botar um copo por enquanto, não está pingando. Aí chegava lá, tava assim no copinho. E aí pinga aquela água, apodrece o MDF, né? Assim, na próxima vez que eu vi isso aqui, eu vou levar o filtro lá pro meu quarto. Vou dar isso uma cadeira. Não deu. Eu avisei uma, avisei duas, avisei. Não. Cadê? O pai levou o filtro pro quarto. Pronto.
Vai lá em cima pegar água do bebedor da igreja. De filtro não tem mais. Uma semana. Né? Uma semana. Amém? Eu não falei que eu ia fazer isso? Então, eu falei e eu fiz. Né? Porque tem que ver quando eu diz, né? A obrigação de todo mundo, não é verdade? Senão apodrece ali aquela... Sabe como é que é o BRDF, né? Pinga água do filtro na pia ali, né? Cai ali, apodrece, né? Aí você vai ter que... Né? Então, eu vou guardar. Pronto, guardei. Deixei uma semana na minha casa. Na minha casa. Deixei uma semana no nosso quarto. Em cima da cadeira lá. Mas tava lá. Ah, posso pegar? Eu falei que era uma semana. Deu uma semana, pronto. Agora pode pegar e levar de volta. E eu já avisei. Enquanto até já comprei a torneirinha para trocar. Mas enquanto tá vazando ali, tem que botar. Se eu ver que tá sem, na próxima eu vou deixar 2 semanas no meu quarto. E é sério, eu não estou brincando, tô falando sério. Né? Chegou lá, avisou uma vez, avisou 2. Na próxima é 2 semanas, é 15 dias lá na cadeira do meu quarto, lá o filtro. Pronto. É assim que se resolve as coisas, amém? Senão a pessoa começa, né, não te levar a sério, aí estraga ali a pia, apodrece. Quem vai pagar? Eu. Comprar uma pia nova. Sai do meu bolso. Né? Eu que tenho que pagar. Às vezes fazer outras coisas, não, tem que estar pagando pia nova porque apodreceu. Então tá, é assim que se resolve, tá vendo? É assim. Então, tem que ter a palavra em nome de Jesus, tá vendo? Falou que vai fazer tal coisa, terça-feira, 3 da tarde, não deu, tem que avisar. Olha, dona Joana, olha, dona Maria, fiquei aí de fazer tal coisa para ti às 3 horas, tá? Desculpa, tá? Mas explica por quê, né? Olha, sei lá, tive que marcar o dentista em cima da hora, dá um jeito, né? Tá, mas eu vou remarcar para tal hora, amém? Você não tá lá, né? Quando eu ver o celular te liga às 4h30. Oi, você não ia ver da coisa aqui? Tá, esqueci, não deu. Irmão, nunca mais eu chamo essa pessoa pra fazer nada na minha casa. Não chamo, não tem palavra. Não tem um pingo de palavra. Não vai. Não. Não. Tudo bem. Aconteceu. Mas acontece imprevisto, menos. Que daí a pessoa tem palavra, irmãos. E foi o que aconteceu, como eu falei. Entendeu? A Raabe teve palavra, eles também. E vai ser desse jeito, e vai ser dessa maneira. Se acontecer isso, vai ser assim. Se fizer dessa maneira, vai ser desse jeito. E vamos cumprir. E tanto ela cumpriu, como eles cumpriram. Amém? E que benção, né? E sabe, depois que nasceu o Boaz, até chamou os dois para ser padrinho. Então, estou só imaginando, tá? Isso não está na Bíblia, né? Eles vão ser padrinho do guri. Vão ser padrinho dele. Amém? O bem que fizeram para aquela família, né? Amém? O Salmão falou, vou casar com essa mulher maravilhosa, que agora né? Antes não era, né? Vão ser padrinho também. Depois que nasceu o guri, vai ser padrinho também. Imagina o amor e a consideração por aqueles 2 jovens. Não, bendito o dia que veio correndo para dentro da minha casa aqui. E era uma casa, você entendeu, né? Era feio, né? Mas ali Deus trouxe a salvação. Por isso eu falei, não tem coincidência. Tem o agir de Deus, amém? Ou do diabo, né? Mas ali no caso a gente sabe que foi o agir de Deus, amém? Que bonita, né? Olha que bonita essa história da Raabe. Vamos terminar aqui para nós fazer, porque senão a gente se empolga, vai até 4, né? 4h50 o culto. Não, tô brincando. O Tiago tinha falado, não, Tiago 2, né? Deu tempo de abrir. Tiago 2, vamos pegar aqui só o versículo 25, vai falar assim, 2:25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, entendeu, moça? Depois ela deixou de ser, tá? Eu quero frisar bem isso. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? E aí, para terminar, vai falar o quê? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? É morta, né? Então essas obras aqui eu vou falar, não são as obras da lei, não é isso que o Tiago está falando, tá, moço? Mas é o quê? As atitudes, amém? As atitudes, né? É a demonstração da fé, é o discurso
colocado em prática, né? Que uma criança é gerada? Quando tem o pai, tem a mãe, gera a criança. Quando tem o discurso e tem a prática, tem o quê? Tem a obra que justifica, amém? Então ela fez isso e Deus justificou ela pela fé em nome de Jesus. Então o discurso tem que andar junto com a atitude, né? É mais fácil o que, pastor? É mais fácil ter o discurso. Isso que você viu lá no capítulo anterior, né? Para de ficar te enganando com o discurso. Porque falar como fala, né? Falar não paga imposto, né? Que o Haddad não ouça isso, né? Mas ainda falar por enquanto não paga imposto, né? Então papagaiar, irmãos, dá para papagaiar até encher a língua. Que não paga imposto, né? Que não nos ouçam. Daqui a pouco tem imposto da fala, né? Ai, que coisa séria. Mas enfim. Mas é o que? É a atitude. Então não é discurso. Às vezes a pessoa vem, quer papagaiar. Tu olha assim, tá, mas cadê o fruto? Cadê o resultado? Tem que ter o fruto em nome de Jesus, amém? O resultado. Vamos parar aqui. Deus abençoe você de casa. Igual uma pessoa